E aí pessoal, boa noite. Essa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre software, né? Vamos explicar a vocês quais são os momentos certos para a gente passar software, como é que a gente faz para passar um software no aparelho, em que ocasião a gente passa software no aparelho. Muita gente, quando um aparelho está reiniciando ou o aparelho ele fica travado na tela da maçã, vai de imediato e passa logo o software. Esse não é o procedimento correto. Software a gente só vai passar por último, mas antes disso a gente precisa fazer uma série de testes para poder chegar nesse momento de passar um software, né? Eu vou mostrar para vocês aqui na tela do computador. Essas são as telas que a gente precisa passar software, né? Vamos lá. Tela da maçã. Quando ele está travado assim na tela da maçã, o que é que acontece? Muitas vezes, ele travado na tela da maçã, ele está com falha na inicialização, né? Para a gente que está começando agora com os reparos, que não tem tantos equipamentos, não tem tanto conhecimento a fundo assim do iPhone, que tipo, para quem faz curso de placa, de reparo em placa, já tem uma mente mais avançada em relação à eletrônica, então já consegue entender mais como é a inicialização do iPhone, como funciona. Então nesse caso aqui, ele na tela da maçã, ele travado assim na tela da maçã, o que é que acontece? Aqui pode ser vários componentes que fazem parte do funcionamento dele. Um desses componentes pode estar com defeito. Então, sempre que eu digo aos alunos aqui, antes da gente passar software no aparelho, a gente deve fazer uma série de testes. Substitui a bateria, tira todos os componentes, vai conectando um a um e vendo se o aparelho vai ligar. Já aconteceu comigo vários casos de pegar um aparelho travado na tela da maçã, desconectar tudo, ligar só bateria e display. E aí o aparelho foi e inicializou. Aí eu fui e botei a câmera frontal. O aparelho ligou. Aí botei a câmera traseira, o aparelho ligou. Aí eu peguei e conectei o botão. Quando eu conectei o botão, o aparelho ficou travado na tela da maçã. Não ligou. Como também já peguei que o aparelho ficou reiniciando. E já foi dock de carga, já foi câmera frontal, já foi o flex da câmera frontal que a gente teve que substituir. Então nem sempre a gente passa direto software, porque a gente pode até ficar preso em algum erro aí, né? E se o aparelho do nosso cliente tiver com problema de baseband, problema de rede, não está conectando a rede, não está reconhecendo o chip, a gente pode ficar sem conseguir inicializar o aparelho desse cliente. Então vamos lá, essas são as três telas. Essa tela aqui do canto é a tela de recuperação. Essa tela aqui que aparece com esse iTunesinho aqui é um modelo mais antigo do iOS. No mais novo agora ele aparece um computadorzinho, né? E essa tela branca aqui, que essa tela branca aqui ela pode aparecer de outras cores também, né? Então a gente passa o software no aparelho. Um exemplo, trocamos as peças aqui, substituímos as peças do iPhone travado na tela da maçã. Fizemos o teste, tiramos uma e colocamos, tiramos e colocamos. E o aparelho continuou travado na tela da maçã. Como a gente não tem os equipamentos necessários para verificar pulso de boot, é que a gente coloca na fonte de bancada no equipamento, e aí a gente consegue ver a inicialização do aparelho, quantas amperagem, isso tudo vocês vão aprender futuramente. Então vamos lá. Pegamos o aparelho que está precisando passar um software. Como é que a gente faz? Ah, Danilo, eu preciso passar software. É a coisa mais simples do mundo. O que é que a gente vai fazer? Utilizo esses dois programas. O 3U Tools, que é esse azul aqui, 3U Tools, e o iTunes. O iTunes é o próprio da Apple. Gosto muito de utilizar o 3U Tools. Por quê? Porque o 3U Tools ele é um aplicativo completo. Dá pra gente fazer muita coisa, ter acesso a muita coisa e saber muita coisa através dele. Entendeu? Então eu vou lá, eu vou abrir ele pra gente ver aqui. Esse aqui é o programa 3U Tools. O que é que eu vou fazer? Eu vou conectar um aparelho nele aqui pra gente verificar. Vamos lá. Deixa eu pegar um celular aqui. Esse é um aparelho nosso aqui da loja, né? Vamos lá, vou conectar ele aqui. Conectei o aparelho, ele aparece aí pra gente, ó. Conecte aí deve-se, a gente vai botar aqui confiar, digitar a senha do aparelho e automaticamente ele já vai aparecer aí pra gente. Ele vai instalar o software, né? Deixa eu fechar aqui. Ele vai instalar o software aqui e vai, olha, ó, sucesso.
ligamos o aparelho. O que é que acontece? Aqui ele mostra o nosso papel de parede como está aqui. Ele espelha o celular como está aqui, certo? Ele diz aqui, ó, versão do software 14.4.1.1. Ele diz tudo aqui, ó. Tá vendo? Uma das coisas que a gente tem que fazer antes de passar um software no aparelho é verificar isso aqui, ó. A gente vai vir aqui, ó, View IDEFs Details para visualizar todos os detalhes do celular, né? Assim, quando a gente visualiza, a gente tem que ver isso aqui, ó. Se a gente tem baseband inscrito, ó, baseband. Se a gente tem Wi-Fi, se a gente tem Bluetooth, se a gente tem celular. Então a gente verifica se nada desses códigos aqui está faltando. Entendeu? Tudo tem que estar inscrito aqui, nada pode estar faltando aqui. Um exemplo, se aqui em baseband tiver N/D ou S/N, a gente não pode passar software, porque a gente pode travar o aparelho do nosso cliente e a gente não vai conseguir ativar novamente. Por quê? Porque o aparelho não vai conseguir se conectar com o servidor, né? Baseband, para quem não sabe, baseband é aquele componente que na placa do aparelho que é responsável por escrever o e-mail do aparelho, né? Então, um aparelho sem e-mail ele não liga, ele não inicializa, na verdade, um aparelho sem e-mail. Então, o aparelho com uma falha na baseband, a gente jamais deve restaurar ele, entregar ao cliente e dizer ao cliente que o aparelho precisa fazer um reparo na placa, né? Então vamos lá, esse aparelho está completinho, a gente já pode fazer a restauração desse aparelho, né? Mas para isso, a gente precisa colocar o aparelho no modo recuperação, no modo DFU, sei lá. Vamos lá. O que é que acontece? Existe uma peça chamada de IDFU Go, que é essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha aí é em média na China, em média 40, 50 reais, ou até menos, você consegue comprar. Para que ela serve? Ela serve para a gente colocar um aparelho no modo de recuperação sem precisar dar os comandos, né? Vamos lá, esse aparelho está aqui ligado, eu vou tirar o cabo dele, vou desligar o aparelho, vou colocar a peça aqui, ó, no fundo do aparelho conectada. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Pronto. Vou colocar a peça aqui e coloco o cabo. Automaticamente, quando eu coloco o cabo, quando ele for inicializar, ó, ele vai inicializar. Deixa eu ver. Ele deu um erro aqui. Deu um erro. Ó, tá vendo aí? No modo de recuperação. Tá vendo? Então aqui na tela do computador ele já aparece logo pra gente, ó. IDEFs Connect, ó, IDEFs Connect Recovery Mode, modo de recuperação, né? Então o que é que acontece? Quando o aparelho ele está no modo de recuperação, a gente consegue ver aqui, ó, serial number, né? Então significa que está gravado a memória, ele está reconhecendo a memória do aparelho. Se a gente pegar um aparelho que esteja dessa forma aqui, ó, eu vou conectar um outro celular. Esse aqui é um iPhone 8 Plus. Vamos lá. Pronto, esse iPhone 8 Plus, a gente já consegue ver que ele está entrando em modo DFU direto. Esse aparelho não liga, esse aparelho é de um cliente nosso. E ele já está entrando em modo DFU direto, ó. Direto já está em modo DFU, não precisa dar comando, nada. E a gente vê aqui que ele não está mostrando o número de série, igual mostrava esse outro aqui, ó. Esse iPhone 7. Vê a diferença. Tá vendo? Serial number. Ele é para mostrar esse serial number. Por quê? Porque significa que a memória está lendo. Então esse aparelho aqui já é um aparelho que eu tenho mais ou menos uma ideia do que está acontecendo com ele, certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Para a gente botar esse celular em modo de recuperação, como é no comando, ah Danilo, eu não tenho uma peça, como é que eu faço para colocar? Vamos lá, deixa eu reiniciar ele aqui. Esse aqui é um iPhone 7. É um iPhone 7. A gente utiliza ele aqui na loja como para responder o WhatsApp, essas coisas. E vamos lá. Vou ligar ele aqui agora. Pronto. Assim que ele ligar, vou mostrar a vocês aqui como colocar ele em modo de recuperação, né? O comando que a gente tem que dar.
É bem simples e fácil. Vamos supor que o aparelho está assim, travado na tela da maçã, e aí o cliente chega para você e diz assim, ó, meu celular está travado na tela da maçã. A gente vai fazer tudo que eu disse a vocês logo logo, ou logo antes aí, que é o checklist por eliminação. Então a gente vai pegar o aparelho e por eliminação a gente vai tentando chegar em qual componente está com erro e está impedindo que ele ligue, para a gente saber se é um componente ou não. Vamos lá, deixa eu botar aqui um negócio para vocês. Conectar aqui na internet. Vamos lá. Vamos lá, pronto, ó. Concluir aqui. Vamos supor, esse aparelho aqui ele está travado na tela da maçã. Como é que a gente faz para colocar ele no modo de recuperação? Ah, Danilo, o aparelho chegou travado na tela da maçã. O que é que eu faço? Fiz os testes, troquei componentes, fiz os testes funcionando um por um, e ele continuou travado na tela da maçã. A gente vai colocar o cabo, né? A gente vai colocar o cabo. Colocou o cabo, ele vai reconhecer no computador. Se não reconhecer, a gente vem, ó, um clique para cima, no volume para cima, um clique para baixo e segura o botão de desligar. Ó, segura, ele vai desligar. Desligou, a gente solta ele, ó. Segura só o volume para baixo, ó. Segurei só o volume para baixo e aí vamos esperar, ó. O aparelho entrou em modo DFU, né? Por que ele entrou em modo DFU? Porque eu demorei um pouco a soltar o botão Power. Para entrar em modo de recuperação, vou desligar. Quando eu ver que ele vai sumir ali, ó, na tela do computador, agora eu solto rápido ele e seguro só o botão de volume para baixo. Pronto, ó. O aparelho entrou no modo de recuperação. Um clique para cima, segura para baixo o volume e o botão Power, né? 1, 2, 3. Segura os dois, quando apagar a tela, a gente solta só o Power e segura só o de volume para baixo. Entendeu? Esse entrou no modo recuperação. Tá vendo? Então, se a gente quiser colocar no modo DFU, como é que a gente faz? Um clique para cima, um clique para baixo, segura o botão Power e aí quando a tela apagar, a gente conta até 3, depois da tela 1, 2, 3. Solta o botão Power, segura só o volume para baixo. E aí ele tem que entrar em modo DFU. Tá vendo aí? Ele já entrou aqui em modo DFU. Para colocar em modo DFU, um clique para cima, um clique para baixo, segura o botão Power. A partir do momento que a tela apagar, a gente conta até 3. 1, 2, 3. Contou até 3, o aparelho vai entrar em modo DFU. E solta o botão Power depois do 3. 1, 2, 3, solta o botão Power e segura só o volume para baixo. Para colocar em modo de recuperação, para cima, para baixo, segura o botão Power. Assim que apagar, eu solto logo. Ó, vamos ver se vai. Assim que apagar, eu solto logo e seguro só o botão para baixo, de volume para baixo. Vamos ver lá. Não sei se vai porque foi rápido. Pronto. Entrou em modo de recuperação. Tá vendo aí? Então, esse aparelho aqui, ele está entrando em modo DFU direto, né? Ele entra em modo DFU direto. Posso interromper um pouquinho? Ó, como eu falei aí do modo de recuperação e do modo do DFU, existe uma diferença entre os dois modos, antes que vocês me perguntem. O que é que acontece? Modo DFU é um modo profundo. Modo DFU é um modo mais profundo do que o modo de recuperação. Existem muitos casos que a gente vai resolver o problema do aparelho apenas no modo de recuperação normal, Recovery Mode. Mas vai ter alguns problemas que vai ter corrompido de tal forma o iOS que a gente só vai conseguir resolver no modo DFU. Por quê? Porque o modo DFU é um modo mais profundo, é um modo que
a gente consegue eliminar tudo que tem no aparelho e regravar do zero, entendeu? Então, o modo DFU a gente tira tudo, a gente limpa tudo. E no modo de recuperação, a gente continua com alguns arquivos ainda do iOS, entendeu? Então vamos lá. Vamos lá. Esse programa 3 Tools, ele é diferente desse programinha aqui, ó, que é o iTunes. Esse iTunes aqui é o programa próprio da Apple, né? É um programa assim que a gente consegue fazer muita coisa por ele, mas não se compara ao 3 Tools aqui, ó, que é esse, ó. No 3 Tools, o que é que acontece? Eu vou abrir esse aparelho aqui da loja. A gente consegue verificar aqui, ó, a versão que ele tá, a cor, a capacidade, número de série, ó, modelo, tudo. Saúde da bateria, ele mostra aqui pra gente, ó, 744 time, atual capacidade 1510, tá com 77% a saúde da bateria. Ele diz a data de fabricação. Então vamos lá, ele mostra tudo aqui, o chip o chip que o iPhone possui, o processador, né? Onde o aparelho foi comprado. Então vamos lá, qual o país, né? E a gente clicando aqui, ó, em View Verification, isso aqui a gente vai verificar tudo que for de componente no aparelho. Vamos lá. E aqui ele vai dar um score, ó, tá vendo? Testing Score 81. Por que isso? Porque a gente já foi trocado aqui, a gente vê, ó, bateria, ela diz que já foi trocada, câmera frontal, aqui, ó, câmera frontal, e câmera traseira, ele diz que já foi trocado, ó, rear câmera, que é a câmera traseira, e a câmera frontal também já foi trocada. Então, os 3 componentes aqui já foram trocados. Então, ele me dá um score aqui de 81. Por que isso é bom? Às vezes chega cliente na loja da gente que diz que o aparelho nunca foi trocado nada, que o aparelho é zero e dá de entrada pra gente, ou até mesmo quando a gente vai comprar um aparelho. Primeira coisa que a gente faz, conector, a gente vem aqui, ó, já foi trocada aqui bateria, que eu tô vendo, já foi trocada a câmera traseira e a câmera frontal, né? Então aí já dá pra gente se basear. Esse programa é muito bom. Então vamos lá, vamos fazer a parte agora de backup. Como é que a gente faz para fazer um backup? É muito simples, ó. Aqui na parte de baixo desse programa já tem aqui, ó, Backup Restore. A gente vai vir aqui, ó, em Backup, ó. Para criar um backup, a gente vai vir, ó. Pronto. Ele já está fazendo um backup, 55 GB. Tá vendo aqui? 52 GB, 52,55 GB. Fazendo um backup. Deixa eu cancelar esse backup. Pronto. Vamos lá. Clicamos aqui no backup. Existem várias formas de a gente fazer, ó. Fazer um backup. Para fazer o backup, a gente clica aqui, ó. E aqui a gente escolhe, ó, nessa parte aqui, a gente consegue escolher qual a pasta que a gente vai salvar o nosso backup. Vamos supor que eu quero colocar ela aqui na minha área de trabalho. Então eu venho aqui e coloco na área de trabalho. Automaticamente, quando eu for fazer o backup, ele já vai vir para cá, ó, para minha área de trabalho. Entendeu? Então vamos lá. Vamos esperar concluir o backup. E concluindo o backup já vai estar salvo no nosso computador. Beleza? Vamos lá. Deixa eu cancelar aqui. Vamos para outra situação aqui agora. Vamos supor que a gente está sem acesso ao aparelho, né? A gente está sem acesso ao aparelho. Então a gente vai clicar aqui, ó. Ou a gente clica aqui em cima em Toolbox ou aqui em More. Certo? Clicamos aqui, ó. A gente já vai ver, ó. A gente consegue aqui criar uma versão assim da tela do celular, tipo duplicar e conseguir mexer pelo celular, pelo computador. A gente consegue aqui, ó, clicando, pronto, Accessibility. Na acessibilidade a gente vai conseguir ativar o Assistive Touch. Isso significa que o quê? Deixa eu pegar um outro celular aqui. Ó, esse aqui é um iPhone SE. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar ele aqui.
E aí ele vai aparecer pra gente aí. E aí, essa partezinha é massa, que eu vou ensinar agora. Por quê? Ah, Danilo, o botão Home parou de funcionar. E eu quero inicializar o aparelho, não consigo. Então o que é que a gente faz? Existem várias outras formas, né? Vamos lá. Para a gente sair dessa página de Hello, a gente precisa apertar o botão de início. Não é isso? Deixa eu fechar aqui. A gente precisa apertar o botão do início, né? Então, como o botão de início não está pegando, qual a outra forma que tem? A gente usando o Assistive Touch. Então a gente vem aqui em More e aqui a gente vem em Accessibility. Ó. Accessibility a gente ativa o Assistive Touch. Automaticamente quando a gente ativa ele já aparece aqui na tela, ó, e a gente consegue dar início à ativação do aparelho. Tirei o Assistive Touch, ele já vem aqui, ó, tá vendo? Inverter cores, ele inverte cores, tudo pelo computador aqui, ó. Zoom, tá vendo? Wi-Fi, conecta Wi-Fi, VoiceOver. Ó, invertir as cores. Então a gente consegue fazer tudo aqui através do computador, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo fazer usar essa ferramenta aqui. Pronto, ó. Tá vendo aqui que espelhou? Eu venho aqui, ó. Espelhou a tela do celular aí no MacBook, no notebook, na verdade. Tá vendo? Que tá espelhada. Ó, copiar. Tudo que eu fizer aqui, ó, vai aparecer lá, ó. Tá vendo? Por quê? É um espelhamento. Então vamos lá, continuar. Não. Esse aparelho está com um bloqueio remoto. Tá ok? Deu para entender? Não é simples. Então vamos lá. Esse aparelho aqui dá para fazer várias outras coisas que a gente vai mexendo e vai aprendendo. Fotos duplicadas, dá para a gente fazer uma análise e achar as fotos que estão duplicadas. Entendeu? Então vamos lá. Tem várias outras coisas. Adicionar música, conferir se ele lançou esse programa, essa função aqui agora, que é de detectar se o fone é original, se o cabo é original. Tá vendo? Ele diz aqui o chip é E75. Então, esse programa é maravilhoso. No iTunes, o que é que a gente consegue fazer no iTunes? Ele vai abrir aqui agora, ó. O iTunes, ele é um programa assim mais simples. Não dá pra gente fazer tanta coisa nele. Tipo, adicionar música, configurar se já verificar se já foi trocado bateria ou algo do tipo. No iTunes não dá para fazer isso. O iTunes é mais para a gente passar um software. Qual é o momento que eu passo software no iTunes? Quando eu tento pelo 3, 4, 5 vezes e não dá certo. Então eu passo pro iTunes. Deu para entender? Quando não dá certo em um, eu passo no outro. Às vezes eu vou passar no iTunes e não dá certo, eu vou pro 3 Tools e funciona. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir ele, que tá com um probleminha para ver. No iTunes, o que é que a gente faz? Ó? A gente conecta o aparelho, né? Conectamos o aparelho. Deixa eu fechar aqui o iCloud, o 3 Tools. Pronto. No iTunes é basicamente isso aqui, ó. Ele vai aparecer pra gente o aparelho que está conectado. Deixa ele carregar aqui. Tá vendo? E aqui ele aparece se a gente quiser restaurar a partir de um backup. Esses são os backups que eu tenho feito aqui no celular. Tá vendo aí? Esses são os backups. Então o que é que eu faço aqui, ó? Configurar como um novo. E aí eu vou em continuar. Passo 1, passo 2. Ó, pronto. Aqui ele já me diz tudo do aparelho, né? No iTunes a gente só consegue fazer basicamente isso. A gente não consegue verificar se já foi trocado o componente ou algo do tipo. São coisas mais simples, né? A gente consegue ter acesso às fotos se a gente tiver tudo sincronizado aqui. E não tem muita coisa para fazer. Para passar software no iTunes, como é que a gente faz? Existe aqui, ó,
ou a gente busca a atualização. Esse aparelho ele já está na versão mais atual, que é a 14.4.1. A gente vai buscar a atualização quando tiver degradada a versão. E aí, aqui em restaurar iPhone, a gente vai restaurar o aparelho. A gente clica em restaurar. Vamos ver se ele vai aparecer aqui, ó. Fazer um backup antes de restaurar. Não fazer um backup. Aí ele vai em restaurar. Aí ele vai pedir pra gente, ó, baixar o software primeiro. Ó, ele aparece aqui no canto. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aí. Porque minha telinha tá em cima. Eu vou puxar eu pra esse lado aqui, só pra vocês verem. Ó, viu aqui no cantinho, ele diz, ó, baixando o software, atualização de software do iPhone. Ele vai baixando. Tá dando aqui 21 minutos. Até que tá bom, não tá ruim. Tá vendo? Ó. Pronto. E aqui é só aguardar. Só aguardar que a atualização vai ser feita. Depois que baixar esse software aqui. Beleza? Vamos lá. Deixa eu mudar minha telinha pro lado de lá de novo. Pronto. Então é basicamente isso. Nesses aplicativos a gente só vai ter como fazer poucas coisas, né? A gente só vai ter como restaurar, como fazer um backup, como saber se já foi trocado algum componente. A gente não vai ter como... Eu não ensino vocês a fazer jailbreak, a fazer um downgrade, a fazer bypass, nada disso. Apenas software básico que está no nosso cronograma do curso e são coisas que estão ao nosso alcance. Também a gente não pode fazer tanta coisa que pode dar besteira no aparelho do cliente, né? Então vamos lá. Eu vou deixar um PDF aí embaixo com as formas de colocar em modo de F1 e modo de recuperação e explicando algumas coisas nesse PDF, certo?